Então, na aula passada, o último resultado que eu mostrei, não falei o nome, mas é o chamado lema do reescalonamento. Diz o seguinte: se existe um certo L, bom, positivo, tá o quê? Então, na aula passada, eu mostrei o chamado lema do reescalonamento, que diz essencialmente o seguinte: se existe um certo parâmetro L, tal que eu cruzo uma caixa L por 2L com probabilidade suficientemente alta, então eu cruzo caixas maiores com probabilidades mais altas ainda. E observa que isso é verdade para todo P. Mas observa que se P é pequeno, pode ser que isso aqui seja falso. Né? Tá claro? Então, o que a gente está falando? Se eu cruzo uma caixa de um certo tamanho com probabilidade alta, eu cruzo caixas maiores com probabilidade mais alta. Aqui dá até uma receita explícita do que é o maior. Se eu pego uma caixa onde eu dobro ambas as dimensões, a probabilidade ela vai se aproximando exponencialmente de 1. Perfeito? Então agora eu posso provar esse teoremaço. Teorema, bom, estou numerando os teoremas por aula. Se limite superior, limite em L, de RL de P for 1, vamos escrever assim: limite, esse limite superior é 1, é equivalente a eu falar que θP é positivo. Ou seja, esse teorema está me falando o seguinte: essa condição me garante que, se isso aqui é verdade, né, eu cruzo caixas grandes, eu posso encontrar tamanhos de caixas suficientemente grandes, de modo que esse cruzamento leste-oeste, esse cruzamento esquerda-direita, eu consigo ele fazer com probabilidade tão próxima de 1 quanto eu quiser. Se isso for verdade, então necessariamente eu percolo. E vale a recíproca. Se eu percolo, eu cruzo caixas quadradas com probabilidade arbitrariamente próxima de 1, desde que eu tome o tamanho da caixa suficientemente grande. Correto? Então esse é essencialmente o último teorema que eu vou fazer no curso. Então, vamos fazer a prova. Demonstração. Vamos provar primeiro. Vamos provar a primeira volta, que é mais bonitinho. Não, a ida. Demonstração da ida. Bom, então, vou supor que essa hipótese aqui é verdadeira. Eu vou mostrar que a origem percola com probabilidade estritamente positiva. Correto? Se vocês lembrarem, na aula passada, eu mostrei para vocês o seguinte: que a probabilidade de eu cruzar uma caixa L por 2L, com um parâmetro P qualquer, né, ela era maior ou igual que a probabilidade de eu cruzar duas caixas
L por 3,5 de L, vezes a probabilidade de eu cruzar uma caixa quadrada. Estão lembrados? A prova era aquela bonitinha, né? Imagina que aqui é L por 2L, aí eu dividia em 4 pedaços, né? Aí eu pedi um cruzamento assim, um cruzamento assim, um cruzamento assim, um cruzamento assim e um cruzamento aqui no quadrado. Né? E a desigualdade principal, desigualdade Russell-Welch, que eu mostrei há 2 aulas atrás, me falava, dava uma cota inferior dessa probabilidade em função da probabilidade de eu cruzar quadrados. Né? Então isso aqui era maior ou igual que a probabilidade que 1 menos RL de P raiz quadrada elevado ao cubo. Então, como eu tenho aqui o quadrado elevado à sexta potência vezes RL de P. Concordam? Bom, se a minha hipótese é que limite superior do RL de P é 1, então essa cota aqui me garante que o limite superior do RL2 de P também é 1. Ou seja, essencialmente, eu estou falando que se eu cruzo quadrados com probabilidade arbitrariamente próximas de 1, eu também vou cruzar retângulos na proporção 1:2 com probabilidade também arbitrariamente próxima de 1. Isso é claro? Bom, se isso é verdade, então o que eu posso falar? Eu posso falar que existe um certo tamanho L, vamos chamar de LZ, L mesmo, né? Tal que a probabilidade desse cruzamento aqui fique tão próxima de 1 quanto eu queira. E o tão próximo de 1 quanto eu vou querer é maior do que isso aqui, para disparar essa máquina desse teorema. Correto? Então, posso falar que existe um certo L, tal que a probabilidade de eu cruzar um retângulo L por 2L é maior do que 1 menos 1 sobre 16 vezes E elevado a menos 1. Portanto, pelo lema, eu posso concluir que a probabilidade de eu cruzar retângulos de tamanho 2LK, 2KL por 2K mais 1L é maior ou igual que 1 menos 1 sobre 16 E elevado a menos K para qualquer K. Ou seja, essa condição aqui, essencialmente, me garante que para algum tamanho grande, essa condição é verdadeira. Então, se essa condição é verdadeira, eu uso o lema e me garanto que eu vou ter cruzamentos em caixas muito grandes também, com probabilidade se aproximando exponencialmente de 1. Tá claro? Agora, para completar a prova, é um desenho muito bonitinho. Eu quero mostrar, não vamos perder qualquer nossa tese, eu quero mostrar que a origem percola com probabilidade positiva. Certo? Então, olha esse desenho aqui. Eu pego aqui meu retângulo de tamanho. Estou desenhando pequenininho de propósito. L por 2L. A probabilidade de eu ter um cruzamento aqui é maior do que isso. Está aqui minha origem. Concordam? Aí agora eu desenho um retângulo com o dobro dessas dimensões. Ou seja, um retângulo 2L por 4L. Então está aqui 2L por 4L. Então aqui mede
4L. E eu sei que eu tenho um cruzamento nesse retângulo com probabilidade maior do que 1 menos 1 sobre 16 elevado a menos 2. Claro? Aí agora eu vou e construo um outro retângulo com o dobro das dimensões do anterior. Ou seja, vou construir um retângulo 4L por 8L. Então, meu retângulo é esse. 4L por 8L. Então, aqui mede 8L. E eu sei que com probabilidade maior ainda, eu cruzo esse retângulo. Tá claro? E continuo esse processo indefinidamente. Então, vou pegar essa sequência infinita de retângulos, sempre dobrando o tamanho, e vou pedir que tenha sempre um cruzamento na direção mais difícil. Tá claro? Todo mundo concorda que se eu tenho todos esses cruzamentos, eu quero que a origem percole. Observe que, por enquanto, do jeito que eu desenhei aqui, a origem não está nem no aglomerado aberto. Mas vocês concordam que se eu tenho todos esses cruzamentos e todo esse lado aqui é aberto, isso me garante que a origem está no aglomerado infinito? Todo mundo concorda com isso? Então observa que a probabilidade da origem percolar, ela tem que ser maior ou igual que a probabilidade de todos esses eventos ocorrerem. Todos esses eventos dizem respeito simplesmente à existência de cruzamentos. Então todos esses eventos são crescentes. Então a probabilidade de ocorrer isso tudo é maior ou igual que o produto das probabilidades de cada uma dessas coisas. Qual a probabilidade de todo esse segmento aqui estar aberto? Se ele tem tamanho L, é simplesmente P elevado a L. Claro? Depois eu quero que todos aqueles cruzamentos ali estejam abertos. A probabilidade de todos eles estarem abertos é o produtório com I, com K, indo de 1 até infinito, de 1 menos 1 sobre 16 vezes E elevado a menos K. Então, bom, todo mundo aqui já fez curso de cálculo de manipulação de séries, né? É um exercício de séries, verificar aqui, essencialmente, se a série desse pedaço aqui diverge, então o produtório disso aqui é estritamente positivo. Se essa série converge, esse produtório é estritamente positivo. Para quem não fez, é só tomar o logaritmo. Né? Então, isso aqui é estritamente positivo, provada a ida do teorema. Bonitinho, né? Tá clara a prova, gente? A volta é um pouquinho mais sofisticada. E na volta talvez seja o segundo momento do curso. O primeiro foi quando eu contei para vocês da desigualdade FKG, onde eu vou ter que apelar e usar alguma coisa que eu não mostrei para vocês. Apesar de vários alunos aqui já terem feito exposições orais sobre... Bom, teve um aluno do Armando, tem alunos do Crerley, que já falaram sobre questões de ergodicidade. Usando um argumento de ergodicidade, isso talvez seja intuitivo, mas óbvio que a prova não é óbvia, a gente precisa do teorema ergódico para isso. Se a origem percola com probabilidade positiva, né? Lembra, eu já contei para vocês o seguinte, se algo ocorre com probabilidade positiva, probabilidade estritamente positiva, né? Se eu faço infinitas realizações independentes desse experimento, eu vou ter pelo menos um sucesso, na verdade vou ter infinitos sucessos com probabilidade 1. Correto? Aqui eu vou usar esse mesmo argumento, só que eu não vou ter independência. Então a conta não é tão bobinha, igual a gente fez na aula passada. Essencialmente é o seguinte, se eu pego a origem, vamos supor, eu tenho a minha hipótese, que a origem percola com probabilidade positiva. Bom, se a origem percola com probabilidade positiva, como todo vértice
não tem nenhum vértice mais bonito do que o outro aqui nesse meu grafo, qualquer vértice percola com probabilidade estritamente positiva. Correto? Então, eu olho, esse vértice percola com probabilidade estritamente positiva, esse percola com probabilidade estritamente positiva, aí eu vou olhando. Né? Alguma hora eu vou achar um vértice que está no aglomerado infinito. Né? De novo, como eu não tenho independência, porque observa que agora se eu pego um vértice, pego outro vértice, eu não posso falar que são eventos independentes eles estarem no aglomerado infinito. Observa, se um cara do lado está no aglomerado infinito, tem uma chance muito boa do outro também estar. Né? Isso não vale independência aqui. Mas usando um argumento de ergodicidade, eu posso fazer a seguinte afirmação. Dado que percola, né, eu posso falar que existe um N grande o suficiente posso falar que dado qualquer epsilon positivo, existe um N grande o suficiente tal que a probabilidade de eu pegar um quadrado de lado N, e algum vértice desse quadrado está no aglomerado infinito, essa probabilidade eu posso fazer ela tão próxima de 1 quanto eu quiser. Observa que agora eu não estou tentando na origem, eu estou tentando em vários pontos, em toda a fronteira do quadrado. Né? Então, se eu tomo meu quadrado cada vez maior, eu tenho um número cada vez maior de tentativa de pontos para tentar ver se ele está no aglomerado infinito ou não. Certo? Então, vocês têm todo o direito de fazer um pouco de cara feia, porque imagino que a grande maioria de vocês não viu o resultado desse tipo. Né? Então, a probabilidade da fronteira daqui do quadrado, né? Vamos escrever assim, probabilidade desse quadrado está conectado ao infinito é maior do que 1 menos epsilon. Beleza? Aí, na aula passada, eu tinha definido aqueles eventos que eu chamei de alfa, beta, gama e delta, que essencialmente era o seguinte, eu pegava um quadrado de lado L, aí o alfa era, sei lá, a probabilidade da origem estar conectada à face de cima, ao lado de cima, beta de um lado, estão lembrados? Agora eu vou definir eventos parecidos com esse, que eu vou chamar de, vou definir, por exemplo, alfa, N, L, como sendo o evento. Olha, o quadrado aqui de lado N e um quadrado com o mesmo centro de lado L é o evento onde algum ponto da fronteira do quadrado mais interno está conectado ao lado de cima do quadrado mais externo. Tá claro? Esse é o meu evento alfa. E de modo análogo eu defino beta de NL como sendo o evento onde a fronteira do quadrado mais externo está conectada à parte de baixo. Defino gama de NL como sendo o evento onde a fronteira do mais externo está conectado ao lado da esquerda. Observa, o lado que me interessa é sempre do quadrado de fora. Tá? Eu posso estar conectando em qualquer ponto do quadrado mais interno. Estou querendo conectar aqui, aqui eu estou querendo conectar aqui, aqui eu estou querendo conectar aqui. Defino delta de NL como sendo o evento onde o lado direito do quadrado mais externo está conectado até o quadrado mais interno. Está claro quem são esses eventos? Muito bem. Agora,
Observe o seguinte. Toma um L qualquer grande a princípio, maior do que N. Se esse evento aqui ocorre, ou seja, a fronteira do quadrado de lado N, ela vai para o infinito, então se eu tomo um quadrado maior, certamente esse quadrado mais interno, ele tem que estar conectado ao quadrado mais externo. Isso é claro? Então, eu posso falar que para qualquer L maior do que N, né, a probabilidade disso aqui não ocorrer, então, eu posso falar aqui, epsilon é maior que a probabilidade daquele evento ali não ocorrer, do quadrado de lado N não estar conectado ao infinito. Né? Só também o complementar disso aqui. Se a probabilidade de estar conectado é maior do que 1 menos epsilon, a probabilidade de não estar conectado é menor do que epsilon. Correto? Agora observe, que, por sua vez, que esse evento aqui, se não está conectado, ele contém, portanto, tem probabilidade maior que o evento alfa NL complementar, interseção beta NL complementar, interseção gama NL complementar, interseção delta NL complementar. Né? Se o quadrado mais interno não está conectado a nenhum lado do quadrado mais externo, então, certamente, o quadrado mais interno não percola. Todo mundo concorda com isso? Claro? Muito bem. Agora observe que todos esses eventos aqui são eventos decrescentes. Se eu fecho elos, eu ajudo esses eventos a ocorrerem. Correto? E a desigualdade FKG, ela vale tanto para eventos, para a família de eventos onde eles são todos crescentes, quanto são todos decrescentes. Né? Se eu tenho dois eventos que são decrescentes, ou seja, dois eventos onde elos fechados ajudam a ocorrência do evento, então se ocorre um evento decrescente, isso ajuda a ocorrência de outro evento decrescente. Então também vale a desigualdade FKG nesse caso. Aquilo ali é maior ou igual. Aquilo ali é maior ou igual que a probabilidade, que o produto daquelas probabilidades. Isso é claro? E todas aquelas probabilidades valem a mesma coisa por simetria. Probabilidade de um ponto qualquer daqui do quadrado mais interno está conectado a cada um dos lados do mais externo é a mesma independente do lado do quadrado mais externo. Certo? Então, aquilo ali é maior ou igual que a probabilidade, sei lá, do alfa n L elevado à quarta. Né? Complementar, desculpa. Portanto, se eu tiro a raiz quarta, isso implica que a probabilidade do alfa n L complementar é menor ou igual que epsilon raiz quarta elevado a um quarto. Portanto, a probabilidade do alfa n L é maior ou igual que 1 menos epsilon elevado a um quarto. Ou seja, se eu percolo, que é a minha hipótese, se eu percolo, então esse quadrado grande, esse quadrado interno, né, ele vai tocar uma determinada face do quadrado mais externo com probabilidade tão próxima de 1 quanto eu quiser. Lembra que o epsilon é arbitrário. Todo mundo concorda? Então eu posso falar o seguinte, que a probabilidade, bom, alfa é para cima. Então, a probabilidade do alfa NL interseção com beta NL, de novo, ambos são eventos crescentes, então pela desigualdade FKG, isso é maior ou igual que a probabilidade
do alfa NL vezes a probabilidade do beta NL. E isso é maior ou igual que 1 menos epsilon elevado a 1/4, tudo isso ao quadrado. Que, de novo, também é um número que eu posso fazer ele arbitrariamente próximo de 1. Basta tomar epsilon tão pequeno quanto eu queira. Beleza? Geometricamente, o que é que esse evento está falando? Eu tenho meu quadrado menor, tenho meu quadrado maior, e eu tenho uma conexão de algum ponto do quadrado até a face de cima, e tenho outra conexão de algum ponto do quadrado mais interno até a face de baixo. Bom, tanto faz, mas como... Tá, deixa. O que eu quero mostrar? Eu quero mostrar que eu consigo cruzar um quadrado de lado L. Bom, quando eu defini RL, eu falava que era um cruzamento esquerda-direita, mas do jeito que eu coloquei, eu vou ter um cruzamento norte-sul, dando mesmo, né? Todo mundo concorda? Já que é quadrado, cruzar norte-sul é igual cruzar leste-oeste. Né? Então eu vou mostrar isso. Eu quero mostrar que eu pego um quadrado de lado L e consigo fazer, escolhendo L suficientemente grande, eu consigo fazer um cruzamento norte-sul nesse quadrado, um cruzamento de cima para baixo, com probabilidade tão próxima de 1 quanto eu queira. Bom, todo mundo concorda que eu consigo esse cruzamento norte-sul se eu mostrar para vocês que eu consigo um anel em volta do quadrado menor? Está aqui meu cruzamento norte-sul. Né? Então a única coisa que eu tenho que mostrar agora é que eu consigo cruzamento nesse anel com probabilidade tão próxima de 1 quanto eu queira. Bom, mas isso a gente essencialmente já mostrou na aula passada. Porque lembra, se eu pego esse quadrado aqui, então vamos só recapitular. O N, ele já está fixo, ele já foi escolhido. Dado epsilon, eu fixei o N. O L, por enquanto, é um L qualquer, eu tenho liberdade em escolher o meu L. Né? Todas essas estimativas aqui são válidas para qualquer L. Tá claro? Então, a princípio, toma L igual a 3N. Então, a gente viu que tem uma probabilidade estritamente positiva, não quer dizer que é próxima de 1, de eu ter um cruzamento aqui. Né? Bom, se não tem, toma agora uma fatia maior. Nesse segundo anel também tem uma probabilidade estritamente positiva de eu encontrar um circuito ali. Então, como tudo isso é independente, né? É o mesmo argumento da aula passada, então eu não vou escrever. Então, se eu aumento L o suficiente, com probabilidade arbitrariamente próxima de 1, eu vejo aquele circuito em torno do quadrado menor. Isso é claro? Então, eu posso falar aqui, tome L grande o suficiente, tá o quê? A probabilidade de eu ter um circuito aqui, aqui é L, aqui é N, isso fica tão próximo de 1 quanto eu queira, sei lá, maior do que 1 menos epsilon. Claro? Bom, a probabilidade desse evento que eu quero deixar o lema escrito, quero deixar o enunciado do teorema escrito, mas é só o enunciado. Então a probabilidade do que eu quero, né? Que é isso, isso e isso, né? Por FKG é maior ou igual que a probabilidade disso vezes
probabilidade disso. Que é maior ou igual, agora é só multiplicar aquelas duas coisas. É maior do que 1 menos epsilon vezes 1 menos epsilon elevado à quarta ao quadrado. Que eu posso fazer isso tão próximo de 1 quanto eu queira, basta tomar epsilon suficientemente pequeno. Correto? Portanto, limite superior de RL vale 1. Provado o teorema. Alguma dúvida na prova? Então, agora a gente prova aquilo que eu falei que era o objetivo principal das 3 últimas aulas do curso. Corolário. Em D igual a 2, θ de PC vale 0. Por quê? Suponha por absurdo que vamos demonstrar bonitinho. Demonstração. Suponha, por absurdo, que θ no ponto crítico seja estritamente positivo. Correto? Se no ponto crítico é estritamente positivo, então, pelo teorema, eu posso falar que eu cruzo quadrados com probabilidade arbitrariamente próxima de 1 no ponto crítico. Né? Então, pela volta do teorema 1, né, eu posso afirmar que limite superior da probabilidade de eu cruzar quadrados no ponto crítico é 1. Certo? Bom, se eu cruzo quadrados com probabilidade arbitrariamente próxima de 1, eu também cruzo retângulos com probabilidade arbitrariamente próxima de 1. Né? Ou seja, eu posso falar que existe um certo L0, tal que a probabilidade de eu cruzar um retângulo L por 2L no ponto crítico fica maior do que esse meu número mágico que dispara a minha maquininha. 1 menos 1 sobre 16, blá, 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 blá. Tá claro até aí? Agora observa o seguinte. Olha, esquece o ponto crítico por enquanto. Olha simplesmente esse número. RL de 2P. De novo, o que é isso? Isso é a probabilidade de eu pegar uma caixa L por 2L e ver um cruzamento no sentido mais difícil. Todo mundo concorda que para eu saber se esse cruzamento existe ou não, eu só preciso olhar os elos que estão dentro dessa caixa. Tá claro? Pega uma configuração qualquer que contribui para esse evento. O que é a probabilidade? Qual é a probabilidade dessa configuração ocorrer? É simplesmente P elevado ao número de elos abertos vezes 1 menos P elevado ao número de elos fechados. Observe que aqui eu estou sendo explícito que a caixa é finita. Todo mundo concorda? Então a probabilidade desse evento ocorrer vai ser uma coisa do tipo P elevado a um determinado número vezes 1 menos P elevado a um outro número, né? Onde a soma desses dois números aqui é finita. É o número de elos aqui dentro. Certo? E eu vou somar isso sobre todas as possíveis configurações que contribuem para esse evento, que são finitas. Conclusão. A probabilidade desse evento é um polinômio em P. Polinômio de grau igual ao número de elos da caixa. Concordam?
porque é uma soma de parcelas desse tipo. P elevado a alguma coisa finita, vezes 1 menos P elevado a alguma outra coisa finita, onde a soma dessas duas coisas aqui é o número de elos da caixa. Todo mundo concorda com isso? Ou seja, então vamos escrever. Isso aqui é polinômio em P. Logo, é função contínua. Exercício elementar de cálculo. Toda função polinomial é contínua. Então, se isso aqui é uma função contínua e no ponto crítico ela vale mais do que isso, por continuidade, eu posso falar que para algum ponto um pouquinho menor do ponto crítico, ela também é menor do que ela é maior do que isso. Como ela é contínua, por continuidade, definição de função contínua. Por continuidade, eu posso falar que, sei lá, existe um certo delta positivo, tal que, eu já posso apagar, tal que a probabilidade de eu cruzar um retângulo de tamanho L por 2L no ponto crítico menos delta continua maior do que meu número mágico. Simplesmente usando a definição de função contínua. Beleza? Bom, agora eu vou, então, minha maquininha funciona para PC menos delta. Se ela funciona para PC menos delta, eu posso falar, então, que isso aqui é verdade. Ou seja, que no ponto PC menos delta, eu também cruzo retângulos desse tamanho com probabilidade maior do que isso aqui. Isso é claro? Logo, R2KL2 em PC menos delta é maior que 1 menos 1 sobre 16 elevado a menos K, para todo K. O que implica que o limite superior do RL2 é 1. O que implica que o limite aqui no ponto PC menos delta. O que implica, se eu cruzo retângulos L por 2L com probabilidade tão próxima de 1 quanto eu queira, eu também cruzo quadrados L por L com probabilidade tão próxima de 1 quanto eu queira. É até mais fácil, né? Então, eu posso falar que o limite superior de RL no ponto PC menos delta também é 1. Aí agora eu uso a ida do teorema. Portanto, pela ida do teorema 1, qual é a conclusão que a gente chega? Que θ, no ponto crítico, menos um pouquinho, é estritamente positivo. Absurdo. Pois PC, por definição, é o supremo dos pontos P, tais que θ de P é igual a 0. Eu não posso ter um ponto um pouquinho menor do que o ponto crítico, onde vale 0. Lembra? No ponto crítico é justamente o ponto onde divide a região onde antes dele a probabilidade de percolar é 0.
Portanto, provado o corolário. Bom, essencialmente de mais técnico, acho que eu adiantei um pouco as aulas, era isso que eu queria falar, e agora acho que ainda tenho muito tempo. Não sei quanto muito. Quanto tempo eu tenho? 20 minutos, ótimo. Bom, ontem eu estava meditando, aí eu resolvi, já sabia que ia sobrar algum tempo, aí eu pensei em contar, já que alguém me cobrou no primeiro dia, falou, nossa, percolação deve ter um monte de aplicações, né? Tem. Aí eu ia deixar para contar hoje. Dado os comentários da mesa redonda de ontem, eu não vou contar nenhuma. Então eu vou contar um pouco de história para vocês. Então, um pouco de história no seguinte sentido. Então, como eu falei, não que exista livros de história da percolação, exista uma classificação dos períodos. Hã? Não concordo. Porque agora eu prefiro falar de história. Como diria minha filha, magoei. Bom, então, não que exista livros de história da percolação, e essa classificação que eu vou contar agora é um negócio mais da minha cabeça, mas apesar da comunidade concordar mais ou menos com isso, eu falei na primeira aula que talvez percolação se divida em 3 grandes períodos, né? Do ponto de vista matemático, o início dela é em 1954, quando teve aquele famoso artigo que eu já citei, de Broadbent e Hammersley, onde eles introduzem um modelo para propor um modelo de máscaras para trabalhadores em minas de carvão na Inglaterra. E pouco tempo depois, em 57, né? Isso, Broadbent e Hammersley, provaram aquele teorema que eu enunciei na primeira aula e que eu provei na segunda, que essencialmente mostra a transição de fase na rede hipercúbica D-dimensional para D maior do que 2. Né? Que é o primeiro grande teorema do ponto de vista matemático na percolação. Essencialmente, tudo que eu falei para vocês ao longo desse curso é o que vamos chamar de pré-história da percolação. E essa pré-história da percolação, talvez o grande marco que faça essa divisão, é em 1980, então vamos chamar isso aqui de período pré-histórico. Em 1980, observa o que eu já mostrei para vocês. Eu mostrei que a probabilidade de percolação no ponto crítico em 2 dimensões é 0, e mostrei na aula passada que o ponto crítico necessariamente ele é maior ou igual a meio. Todo mundo acreditava que ele era meio, e ficou esse problema. Certamente foi outro grande fato notável da percolação, foi quando em 1980, Kesten, que certamente é a figura mais importante dessa área, mostrou que em D igual a 2, o ponto crítico é meio. Pouco tempo depois, em 1982, ele escreve aquele livro dele, que eu citei na primeira aula, Percolation Theory for Mathematicians, onde é o primeiro livro que trata percolação de um ponto de vista matemático. É um livro, como eu falei, extremamente árido, mas, num certo sentido, é um livro legal, né? Porque ainda tem um pouco daquele sabor da fase romântica da matemática, onde você via resultados originais sendo colocados em livros e não em artigos. Né? Então, tem várias coisas interessantes que só tem nesse livro, não tem artigo nenhum. E talvez esse seja o grande marco. A partir daí, percolação começou a ter um impulso fabuloso. Muita gente começou a trabalhar, muita gente começou a fazer coisa interessante. E 2 resultados, então, aqui, até mais ou menos, sei lá, se aproximado, 1998, aqui eu vou chamar de
Fase de ouro. Onde questões famosas, importantes, que foram colocadas já no período anterior, começaram a ser atacadas e resolvidas. Talvez os dois grandes teoremas que eu gostaria de citar que ocorreram nessa época. Então, nessa época, eu gostaria de citar dois grandes teoremas, que é o teorema mais importante sobre a fase subcrítica e o teorema mais importante sobre a fase supercrítica. Então, o primeiro deles, para a fase subcrítica, quando P é menor do que PC, foi provado por Menshikov. E de modo independente, por Eisenman e Barsky. Eles mostram o seguinte, que a probabilidade do aglomerado da origem tocar a fronteira de uma caixa de lado N, isso decai exponencialmente em N. Ou seja, se eu não percolo, a probabilidade do meu cluster ser grande decresce exponencialmente, tanto faz com o tamanho ou com o raio dele. Esse resultado é bastante sofisticado. Se eu fosse mostrar para vocês, certamente eu gastaria só 5 aulas do curso para mostrar esse resultado. Vale em qualquer dimensão. Vale em qualquer dimensão. Bom, que vale inclusive em 1, né? Já que é tudo fase subcrítica. Estou enfatizando porque nas outras dimensões quem sabe quem é PC. Exatamente. E o outro grande resultado, para a fase supercrítica, provado originalmente por Harris. Uma prova muito feia, se não me engano, em 80 e pouquinhos. Aqui eu estou chutando mais ou menos as datas, acho que 85. Mas depois, usando argumentos de teoria ergódica, Burton e Michael Keane, em 87, fizeram uma prova super curta e linda do seguinte fato. Na fase supercrítica, onde eu tenho aglomerado infinito, eu tenho um só com probabilidade 1. A probabilidade de você ter mais de um aglomerado infinito é 0. Observa que isso é razoável, porque se você está na fase supercrítica, você tem um aglomerado infinito, né? Se ele é muito grande, às vezes pode não ter espaço para ter outro, né? Eles têm que se tocar. E com probabilidade 1, eles se tocam. Eles provaram a unicidade do aglomerado infinito. Muito foi feito durante a década de 80, sobretudo fim da década de 80, início da década de 90. Variações no modelo de percolação. Tem outro trabalho, não vou escrever, que é... Vamos fazer uma propaganda para o trabalho do meu aluno, que é a questão dos enhancements. Eu tenho um grafo, por exemplo, imagina Z2. A gente tem um ponto crítico de Z2. Será que se eu coloco mais elos de modo sistemático, bom, certamente fica mais fácil de percolar. Então, o ponto crítico desse grafo tem que ser menor ou igual do que o ponto crítico do grafo, sem essas coisas extras que eu coloquei. Pergunta é, será que é estritamente menor? Então, isso é um resultado muito importante em percolação, é dar condições suficientes para quando você coloca algo a mais no grafo, seu ponto crítico desloca estritamente para a esquerda. Né? Esse também foi um resultado notável em percolação, feito no início dos anos 90, por Grimet e Eisenman. Então, esse período, muita coisa importante, coisa que já era perguntada, foi sendo resolvida. E, como toda a área, os problemas foram sendo resolvidos. O que foi sobrando é aquela carninha que fica ali no canto do osso. Problemas cada vez mais difíceis, mais patológicos. E muita gente começou a afirmar que percolação, como ramo da probabilidade, começava a morrer por aí. Né?
Então, um marco, aqui em 1998, bom, isso é da minha cabeça, como eu falei, é o lançamento do livro do Grimet. Não o lançamento, a segunda edição do livro. A primeira edição foi feita no fim dos anos 80, né? E ele colocava todos os resultados, essencialmente, de percolação, desde o início até o momento, né? Muita coisa foi feita ao longo da década de 90. Ele lança a segunda edição do livro, um tijolão desses livrinhos amarelos aí da Springer, né? É o grande livro onde qualquer um que queira estudar percolação tem que abrir e começar a ler, né? E foi colocado, essencialmente, tudo que tem de percolação interessante até então. E percolação estava morrendo. Até que, mais ou menos nessa mesma época, Lawler, Schirrán e Wendelin Werner introduziram um conceito de evolução estocástica de Lawler. E começou a resolver muita coisa interessante em percolação. Não só a resolver, como a propor novos problemas em percolação. E não só isso deu um impulso, como deu uma grande visibilidade em percolação, porque em 2006, Wendelin Werner ganha medalha Fields em percolação. Ganha medalha Fields. Certamente é o primeiro em trabalhar em percolação. Eu não tenho certeza disso. É o primeiro em probabilidade a ganhar medalha Fields. É a primeira pessoa na área de probabilidade a ganhar medalha Fields. Em 2006. E, bom, ganhando medalha Fields, aí todo mundo passou a voltar os olhos para a percolação. E nessa direção, a percolação começou a ter um grande impulso. E outro fato notável é que em 2010, esse ano, Stanislaw Smirnov ganha outra medalha Fields para a área de percolação. Bom, uma feliz coincidência, quando eles ganharam as medalhas, ambas medalhas Fields, uma semana antes, os dois estavam aqui no Brasil dando conferências. Uma, 2 semanas antes. Em 2006, pouco tempo antes da reunião da União Internacional de Matemática, teve o principal congresso de física matemática do mundo. Werner foi um dos palestrantes. E esse ano, em julho e agosto desse ano, teve a Escola do Clay durante um mês em Búzios. Smirnov deu um mini curso sobre percolação. Então, nesses últimos minutos, eu só queria descrever muito rapidamente, apesar de eu não ser grande entendido disso, sobre esse resultado muito bonitinho que Smirnov fez. Bom, certamente o trabalho dele não foi devido a um resultado só, mas esse foi talvez o resultado que ele mais teve visibilidade, que foi a prova da fórmula de Card no contexto de percolação para a rede triangular. Fórmula de Card tem vários enunciados diferentes que a gente pode fazer, é um negócio que os físicos já falavam no contexto de modelos de Ising, teoria de campos, em percolação. No caso específico de percolação, o resultado que ele mostrou é o seguinte. Imagina que eu tenho aqui o plano complexo e pego uma curva no plano complexo. Marca 4 pontos na curva. A, B, C e D. Aí olha o arco AB e olha o arco CD. Aí agora, no plano complexo, em cima do plano complexo, eu jogo o meu reticulado. Certo? Eu tenho um reticulado aqui que eu pus no plano complexo. Tá? Bom, no caso deles, eles jogavam um reticulado triangular. Tá claro o que é a rede triangular? Eles jogavam aqui a rede triangular. E aí vamos fazer um modelo de percolação nessa rede triangular. Só a título de curiosidade, se eu faço percolação de sítios,
Lembra, a diferença da percolação... Eu falei o tempo todo de percolação de elos, que é onde o elo, o cano, está aberto ou está entupido a passagem do fluido. Tem um modelo parecido, que é o de percolação de sítios, que eu comentei na primeira aula. Suponho que todo cano está sempre aberto, só que em cada vértice tem uma torneirinha que pode estar aberta ou fechada. Tá? Para a rede triangular, o ponto crítico de percolação de sítios também é meio. Então, considera um modelo de percolação de sítios nessa rede triangular, no ponto crítico, né? Com P igual a meio. E eu vou estar interessado no seguinte evento. Se esse sítio aqui está aberto, aí eu, sei lá, vou desenhar todo esse hexágono aqui de laranjado. Tá claro? Aí eu vou estar preocupado com o seguinte evento. Faz um modelo de percolação aqui. Qual é a probabilidade de eu ter um caminho de hexágonos conectando o arco AB até o arco CD? Tá claro? Aí agora a gente vai e calcula quanto que vale o limite dessa probabilidade. Então, isso aqui é no ponto crítico. E a princípio isso aqui depende, vou chamar de delta. A curva está fixa. Então eu coloco um reticulado onde o espaçamento dele é delta. Então isso aqui a princípio também depende desse parâmetro delta. Então eu calculo a probabilidade de eu ter o cruzamento entre esses dois arcos. Calculo o limite disso quando o tamanho dessa rede vai para zero. Ou seja, em certo sentido, eu estou querendo o limite quando eu quero ir para o contínuo. Isso é claro? Bom, os físicos já acreditavam que isso era verdade há muito tempo, mas nunca teve prova do seguinte fato. Se eu pego T, uma função do plano complexo e do plano complexo, transformação conforme, ou seja, transformação que preserva ângulo, né? Se eu olho, eu calculo essa probabilidade, depois eu calculo a mesma probabilidade, não para essa curva, mas, vamos chamar essa curva de gama, mas eu olho a curva T de gama e vou olhar qual a probabilidade de eu ter um cruzamento entre o arco que vai de T de A até T de B, até o arco que vai de T de C para T de D. E calculo esse mesmo limite quando o tamanho da rede vai para zero. Essa probabilidade é invariante por essas transformações conformes. Se eu mudo essa região, e olha que transformação conforme, eu posso fazer mudanças relativamente malucas nessa minha curva, né? Se eu fizer qualquer transformação conforme nessa curva, olho para onde que vão os respectivos arcos, essa probabilidade de conexão, ela nunca muda, independente da transformação conforme. Bom, não sei se tem mais coisas de história que eu queria contar. Acho que eu paro por aqui. Deixo aqui meu e-mail para quem quiser me escrever, fazer perguntas, xingar sobre o minicurso. Vocês sintam a vontade em me escrever e, eventualmente, quem sabe um de vocês não resolve fazer mestrado lá em Belo Horizonte. Estamos de portas abertas e, como foi dito ontem na mesa redonda, Belo Horizonte não é um caso particular. Temos bolsa de mestrado e doutorado sobrando para todo mundo. Tem como você comentar um pouco sobre a medalha Phillips, quanto tempo ela é dada e sobre o que eles levam em consideração para premiar alguém com a medalha Phillips? Sua pergunta é muito difícil. Ela é dada a cada 4 anos, durante o Congresso da União Internacional de Matemática. Só pode ser agraciado pessoas com idade inferior a 40 anos de idade. Não sei se estritamente inferior ou menor ou igual. Menor ou igual. Hã? Eu acho que tem uma data certa. Tem um determinado dia de corte. E o que precisa fazer para ganhar? Isso é uma pergunta meio difícil, né? Tem que ter trabalhos relevantes. Não tenho a menor ideia. Nem como que vai ser avaliado quem vai ganhar a medalha de ouro aqui nas jornadas eu tenho ideia. Quiçá, essa pergunta é muito difícil.
Uma coisa que, em geral, não sei se até que ponto isso é verdade ou isso é boato, talvez Helena, Roberto podem fazer algum comentário, é que eles tentam privilegiar mais trabalhos importantes do que o conjunto da obra. Confere? Mas isso é meio boato, não sei até que ponto isso é verdade. Parece fazer sentido no caso dos Minas, por exemplo, né? Que tem, sei lá, 3 resultados muito fortes. Exato. Teoria. E com relação, existe mais agraciado por ano ou é só um agraciado? São 4. Varia, né? Tem anos que são 3, tem anos que em torno são 3, 4 pessoas por ano, não. A cada 4 anos. Cada premiação. Não, é mais difícil do que prêmio Nobel. Prêmio Nobel tem todo ano, não tem graça. E normalmente quem ganha é um velhinho, né? E que normalmente quem ganha é um velhinho. Lembra mais do trabalho que ele fez. Então é isso. Perguntas? Mais perguntas? Curioso, você prova do dentro de PCC igual a zero, né? Por que ninguém conseguiu ainda generalizar essa técnica de dimensões maiores? Tem algum... Boa pergunta. Bom, como eu falei, isso é resolvido para D maior ou igual do que 19. Esse 19 é meio exótico, né? Esse trabalho de Hara e Slade é um trabalho essencialmente, não é tanto de probabilidade, eu diria que é mais física matemática, hard analysis. São técnicas totalmente diferentes do que é feito aqui. É um negócio que é chamado de expansão em laços. Bom, entre 3 e 18 está em aberto, todo mundo acredita que isso seja verdade, e todo mundo é curioso para ver uma prova que contemple em todas as dimensões. Bom, se você já fizer uma prova que só funciona em dimensão 3, certamente você vai ter destaque suficiente. Mas voltando à sua pergunta propriamente dita, observa que em tudo isso que eu fiz de quarta-feira para cá, é tudo bidimensional. Fortemente eu usei dualidade, argumentos de cruzamento no plano, e a chave disso tudo era aquela desigualdade RSW, a desigualdade Russell-Seymour-Welsh. Você consegue provar análogos para a desigualdade Russell-Seymour-Welsh, para a rede triangular, para a rede hexagonal, para outros grafos meio esquisitos, inclusive grafos aleatórios. Foi um trabalho famoso de Riordan e Bolobás, para um grafo onde os vértices são escolhidos de modo aleatório, mas todos eles grafos planos. Ou seja, isso essencialmente é uma teoria planar. Se alguém conseguir um análogo para a desigualdade Russell-Seymour-Welsh, o que eu acredito que seja bem difícil, para dimensões superiores, provavelmente você consegue matar esse problema. Mas até agora, nada. Mais perguntas? Bom, então se não tem mais perguntas, queria agradecer aí a atenção de vocês, a paciência, agradecer em especial Roberto e Helena pelo convite, pela oportunidade de estar falando para vocês. Muito obrigado.